Enquanto isso, as noites continuavam a ser dominadas por sons estranhos e movimentos nas sombras. Os cães não paravam de latir e os pais trancavam portas e janelas com mais cuidado do que nunca. O bairro, que antes representava um sonho de progresso e felicidade, agora parecia estar à mercê de algo que desafiava a lógica e o senso comum. E conforme as semanas avançavam, ficava cada vez mais claro que aquilo que rondava o loteamento não era apenas uma ameaça física, mas também uma força que atingia profundamente o psicológico dos moradores, corroendo sua paz de espírito e lançando-os em um estado constante de alerta. Ninguém sabia exatamente o que esperar, mas todos concordavam em uma coisa: aquilo que se escondia nas sombras não tinha intenções pacíficas. O medo era palpável e o bairro começava a se preparar para confrontar o desconhecido. Contudo, ninguém estava verdadeiramente pronto para o que estava por vir. Enquanto o medo se espalhava pelo bairro como uma névoa densa e sufocante, uma moradora em particular começou a notar padrões que os outros pareciam ignorar. Geralda, uma mulher de meia idade, com olhos atentos e um instinto apurado, era conhecida por sua perspicácia. Ela não era apenas uma observadora passiva dos eventos. Ao contrário, sua mente analítica começara a juntar as peças do quebra-cabeça que assombrava o loteamento. Para ela, os incidentes recentes não eram isolados ou aleatórios. Havia algo maior em jogo, algo que escapava à compreensão imediata da maioria. Geralda percebeu que os ataques aos animais não eram apenas brutais, mas também carregavam uma intenção específica. Os cães mortos, os gatos desaparecidos e as galinhas mutiladas não eram escolhidos ao acaso. Algo na forma como os corpos eram deixados no chão, quase como troféus ou advertências, sugeria que aquilo era mais do que um simples ataque animal. Além disso, os relatos sobre movimentos estranhos nas sombras, especialmente durante as noites de lua cheia, pareciam coincidir com histórias antigas que ela ouvira quando criança. Histórias sobre criaturas sobrenaturais que caçavam sob a luz prateada da lua, buscando vítimas indefesas para saciar seus instintos mais primitivos. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o comportamento peculiar de Luiz. Desde o início, ele sempre estivera presente nos arredores do bairro, observando tudo com aquele olhar penetrante e inquietante. No entanto, agora, Geralda começava a associar sua presença aos eventos sinistros. Lembrava-se de como ele costumava fixar seu olhar nas mulheres grávidas e nas crianças pequenas, como se estivesse estudando-as ou até mesmo escolhendo-as. Essa conexão entre o homem misterioso e os alvos potenciais de algo maior começou a formar uma teoria em sua mente. Foi então que outro incidente ocorreu, reforçando suas suspeitas. Uma professora grávida que acabara de se mudar para o bairro relatou ter sido perseguida por um vulto enquanto voltava para casa após uma caminhada noturna. Ela disse que algo grande e veloz a seguira pelas ruas desertas, mantendo distância, mas nunca desaparecendo completamente. Quando ela finalmente conseguiu entrar em casa e trancar a porta, o vulto ainda podia ser visto parado do lado de fora, observando-a através da janela. A descrição que ela fez, uma figura alta, peluda e com olhos brilhantes, era assustadoramente semelhante ao que Orlando havia visto semanas antes. Essa história trouxe à tona memórias de outro caso que acontecera em um bairro vizinho, anos atrás. Na época, uma criança desaparecera misteriosamente, deixando para trás apenas um sapatinho abandonado, perto de uma construção inacabada. Embora o caso nunca tivesse sido resolvido, os rumores falavam de pegadas enormes encontradas próximas ao local do desaparecimento. Agora, ao conectar esses eventos distantes ao que estava acontecendo no novo bairro, Geralda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se algo antigo e maligno tivesse despertado, escolhendo aquele lugar específico para manifestar sua fúria. Mas o detalhe que realmente cristalizou suas suspeitas foi um padrão recente.
roupas de bebê desapareciam dos varais. Não era apenas uma peça aqui e ali, mas sim conjuntos inteiros, arrancados das cordas e encontrados jogados no chão, sujos e pisoteados. Para Geralda, isso era mais do que vandalismo. Era um sinal claro de obsessão, como se alguém ou algo estivesse obcecado pelas crianças do bairro, talvez até planejando algo terrível contra elas. Com todas essas informações em mente, Geralda chegou a uma conclusão perturbadora. Um lobisomem rondava o bairro. Para muitos, essa ideia poderia soar absurda, fruto de superstições e lendas urbanas. Mas para ela, fazia completo sentido. As descrições das criaturas avistadas, os ataques brutais aos animais, os desaparecimentos inexplicáveis e o padrão lunar dos incidentes formavam um quadro coerente com a lenda do lobisomem. E mais importante, o comportamento de Luiz parecia encaixar-se perfeitamente nesse cenário. Quando Geralda compartilhou sua teoria com alguns vizinhos, eles riram dela. Lobisomens, isso só existe em filmes, disseram alguns, balançando a cabeça em descrença. Outros reviraram os olhos, atribuindo suas palavras ao excesso de imaginação ou ao nervosismo causado pelos eventos recentes. No entanto, havia algo na maneira firme e convicta como ela falava, que plantou uma semente de dúvida nas mentes de alguns. As coincidências eram assustadoras demais para serem ignoradas, e o medo já instalado no bairro tornava qualquer explicação, por mais fantástica que fosse, plausível. Mesmo assim, Geralda sabia que precisaria de mais provas concretas para convencer a todos. Ela continuou observando, anotando cada detalhe e conectando os pontos invisíveis que os outros não conseguiam ver. Seu coração batia forte sempre que pensava nas possíveis consequências de sua teoria. Se ela estivesse certa, o bairro inteiro corria perigo, especialmente as crianças e as gestantes. E se o lobisomem realmente existisse, então havia uma chance de que Luiz fosse a chave para resolver o mistério. Por enquanto, porém, Geralda guardou suas suspeitas para si mesma, exceto por algumas insinuações discretas aqui e ali. Sabia que o momento certo para revelar suas descobertas ainda não havia chegado. Mas enquanto isso, o terror continuava a crescer, e o bairro mergulhava cada vez mais fundo em um pesadelo que parecia saído diretamente das páginas de uma lenda soa. Noite estava especialmente silenciosa, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Vicente, um homem robusto e de temperamento calmo, sentia-se inquieto. Ele não conseguia explicar aquela sensação opressiva que pairava sobre sua casa recém-construída. Os ruídos noturnos do bairro, antes familiares, o vento soprando entre as árvores, o distante latido de um cão, o ranger ocasional de uma porta mal ajustada, agora pareciam distorcidos, carregados de um peso ameaçador. Era como se o ar estivesse impregnado de algo invisível, mas tangível, algo que ele não podia nomear, mas que pressionava seu peito com uma força sufocante. Ele estava acordado até tarde naquela noite. Sua esposa e seus filhos dormiam profundamente nos quartos ao lado. Vicente tentava relaxar na sala, assistindo a um programa na televisão, mas sua mente continuava voltando aos relatos assustadores que circulavam pelo bairro. As histórias contadas por Orlando, os animais mortos, os vultos nas sombras, tudo parecia convergir para um único ponto. Algo sinistro rondava aquele lugar. Algo que ninguém ainda tinha coragem de enfrentar diretamente. Ele balançou a cabeça tentando afastar esses pensamentos, mas foi interrompido por um som que fez seu corpo inteiro enrijecer. Um ruído surdo ecoou no quintal. Não era o barulho de galhos secos sendo quebrados pelo vento, nem o passo leve de um gato faminto. Era algo mais pesado, deliberado, como se algo grande estivesse se movendo lentamente sob a proteção da escuridão. Vicente apertou os olhos tentando ouvir melhor.
Seu coração começou a acelerar. Ele levantou-se devagar, pegou a lanterna que sempre mantinha perto da entrada e caminhou até a porta dos fundos. Cada passo parecia amplificado no silêncio mortal da casa. Quando chegou à porta, hesitou por um momento, segurando a maçaneta com firmeza, mas sem girá-la. Provavelmente é só um cachorro vagabundo, ele murmurou para si mesmo, tentando acalmar os nervos. Mas no fundo, sabia que não era isso. Respirando fundo, ele abriu a porta de uma vez e iluminou o quintal com a lanterna. No início, tudo parecia normal. A luz atravessou a escuridão, revelando apenas o gramado recentemente plantado e algumas ferramentas de jardinagem abandonadas ali desde a construção da casa. Mas então, algo se moveu rápido, quase fugindo do facho de luz. Vicente apontou a lanterna para o local, e quando a luz encontrou a figura, ele sentiu o sangue gelar em suas veias. Ali, a poucos metros de distância, estava uma criatura que desafiava qualquer explicação racional. A criatura ficou em pé e era enorme, muito maior do que qualquer ser humano, com uma altura que ultrapassava facilmente 2 metros. Seu corpo era coberto por uma pelagem negra e espessa, brilhando levemente sob a luz da lanterna. Suas patas eram largas, terminando em garras afiadas que pareciam capazes de rasgar carne e ossos com facilidade. A cabeça era alongada, com olhos vermelhos que brilhavam com uma intensidade animal, selvagem. Ela deu um urro ensurdecedor e Vicente pode ver bem de perto a boca. A boca era uma caverna de dentes expostos, prontos para rasgar e dilacerar. Ela estava com as unhas e dentes cobertas de sangue, como se tivesse acabado de devorar algum animal.